Olá, hoje vamos falar da diversidade de biomas no nosso planeta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal dedicado ao ensino da geografia. Hoje vamos explorar 9 biomas distintos, cada um com as suas próprias características climáticas e biológicas. Preparem-se para descobrir os segredos das paisagens mais surpreendentes da Terra. As características da temperatura e da precipitação têm um papel fundamental na formação da vegetação em várias áreas da superfície terrestre, contribuindo para a diversidade de biomas. À medida que nos deslocamos para latitudes mais elevadas, a temperatura tende a diminuir, o que influencia as características da vegetação. Os valores elevados ou escassos de precipitação também influenciam significativamente a maior ou menor abundância de vegetação. São 4 os principais biomas da zona quente. Vamos começar pela floresta equatorial. A floresta equatorial localiza-se em áreas com elevados valores de temperatura e precipitação. Lá encontramos árvores altas e espaçadas, como o mogno, que se elevam acima das outras. Logo abaixo, há árvores mais baixas, com copas densas, como a copaíba, que proporcionam sombra e abrigo. Entre elas, vemos árvores jovens e arbustos que lutam para crescer e alcançar a luz do sol. E não nos podemos esquecer das lianas e trepadeiras que se entrelaçam nas árvores e das plantas rasteiras no chão da floresta. Este é o lar da maior biodiversidade do planeta, onde mamíferos, aves, répteis e anfíbios, peixes e insetos vivem em perfeita harmonia com a vegetação existente. A savana é um bioma caracterizado pelas vastas planícies, onde a temperatura permanece alta ao longo do ano, mas a precipitação varia significativamente. Durante a maior parte do ano, há chuvas suficientes para sustentar uma vegetação exuberante, mas em alguns meses a escassez das chuvas é evidente. A savana alta, com as suas árvores e arbustos dispersos no território, gradualmente dá lugar à savana baixa, onde predominam os arbustos e as ervas altas, nas áreas onde a estação das chuvas é mais curta. Quanto à vida selvagem, a savana abriga uma variedade impressionante de mamíferos de grande porte, tanto herbívoros quanto carnívoros, que se adaptam às condições únicas deste habitat. Além disso, muitas espécies de aves, répteis e insetos também chamam a savana de lar, contribuindo para a rica diversidade biológica deste bioma. A estepe é um bioma encontrado em regiões onde a temperatura permanece elevada ao longo do ano, mas a quantidade de chuva é escassa na maioria dos meses, embora aumente em algumas épocas específicas. Em termos de vegetação, a estepe é dominada por gramíneas baixas e alguns arbustos, que gradualmente cedem lugar a uma vegetação ainda mais rasteira, nas áreas onde a estação seca é mais prolongada. Em relação à fauna, a estepe abriga uma variedade de mamíferos de menor porte do que os encontrados na savana, adaptados às condições mais áridas deste ambiente. O bioma desértico quente é encontrado em regiões onde as temperaturas são altas e a quantidade de chuva é escassa ao longo de todo o ano. Em termos de vegetação, os desertos quentes são caracterizados por uma flora extremamente limitada, composta principalmente por plantas xerófilas, que são resistentes ao calor e à seca. No entanto, a vegetação pode tornar-se mais abundante em áreas irrigadas pelos oásis, onde é possível encontrar uma maior diversidade de plantas. No que diz respeito à fauna, os animais que habitam os desertos quentes são altamente adaptados às condições de secura e às grandes variações de temperatura diárias. Nas zonas temperadas existem 3 biomas principais. Começamos pela floresta mediterrânica. A floresta mediterrânica encontra-se em regiões onde o verão é quente e os invernos são amenos. A precipitação é irregular e concentra-se principalmente nos meses de inverno. Em termos de vegetação, predominam as árvores de baixo porte e folhas perenes, que não caem, como as azinheiras, sobreiros, pinheiros mansos e alfarrobeiras. Além disso, neste bioma encontramos 2 formações arbustivas que surgiram devido à degradação da mata mediterrânica: o maquis, caracterizado por matas densas, e a garrigue, com vegetação rasteira. Em relação à fauna, os animais aqui presentes são mamíferos de médio e pequeno porte, anfíbios, répteis e insetos. A floresta caducifólia está presente em áreas onde o verão é moderado e os invernos são mais frios.
A precipitação é abundante ao longo de todo o ano. Em termos de vegetação, esta floresta é caracterizada por árvores repletas de ramos, com folhas grandes que caem durante o outono, folhas caducas, como a faia e o carvalho, soltando em humo espesso e rico. Na transição para o interior encontramos a floresta mista, onde estão presentes dois tipos de florestas, a caducifólia e a de coníferas. Em relação à fauna, os animais aqui presentes são mamíferos de médio e pequeno porte, anfíbios, répteis e insetos. A pradaria encontra-se em áreas onde os verões são quentes e os invernos muito frios. A precipitação é escassa durante o inverno, ocorrendo frequentemente em forma de neve e mais abundante no verão em forma de chuva. Em termos de vegetação, a pradaria ocupa vastas extensões do interior dos continentes, principalmente na América do Norte e Ásia, onde a precipitação é menos frequente, predominando extensas áreas cobertas por vegetação herbácea. Quanto à fauna, os animais que habitam a pradaria são principalmente de grande porte, incluindo mamíferos herbívoros e carnívoros, aves, anfíbios, répteis e insetos. Nas zonas frias existem dois grandes tipos de biomas. Vamos começar pela floresta de coníferas. A floresta de coníferas é encontrada em regiões onde as temperaturas permanecem baixas ao longo do ano, com a precipitação ocorrendo principalmente na forma de neve. Em termos de vegetação, as árvores predominantes da floresta de coníferas são a folha perene e de grande porte, como a sequoia, o pinheiro bravo e o abeto, caracterizadas pela sua qualquer forma de cor. Quanto à fauna, os animais que habitam a floresta de coníferas estão bem adaptados ao frio e incluem mamíferos de grande porte, tanto carnívoros como herbívoros, aves e insetos. A tundra está presente em áreas onde as temperaturas permanecem baixas ao longo do ano, com pouca precipitação que ocorre em forma de neve. Em termos de vegetação, na tundra encontramos uma paisagem dominada por uma vegetação baixa e dispersa, composta por ervas, líquenes, musgos e arbustos pequenos, que só conseguem crescer quando a neve se derrete. Quanto à fauna, embora haja pouca variedade de espécies, a tundra abriga mamíferos de grande porte, aves e insetos adaptados às condições extremas deste bioma. A altitude tem um impacto significativo na distribuição da vegetação, uma vez que, à medida que esta aumenta, a temperatura tende a diminuir, o que limita o crescimento das plantas. Nas regiões de menor altitude, encontramos florestas e é possível realizar atividades agrícolas. À medida que se sobe em altitude, a vegetação torna-se mais escassa, dando lugar à presença de neve nos picos das montanhas.